Realmente ele transforma. Esse real encontro é incomparável, não tem como duvidar. Eu falo que quando alguém pergunta, mas como vou saber que é a voz de Deus e que não é voz... Ela é inconfundível. Aí o que a gente pode dizer realmente é a coisa da ação do Espírito Santo na vida da pessoa e o que isso faz, né? A coisa mais impressionante assim, é que os seres humanos na sua vida, na sua trajetória, eles têm a façanha de sempre se machucar e machucar os outros, né? O impressionante do amor de Deus é a cura das feridas, dos desencontros. É um negócio assim, como a gente diz, muito doido da parte de Deus. Sim, sim. Eu acredito, assim, depois que você teve esse encontro, como você teve, né, uma infância marcada por sofrimento, por dores, você teve que lidar com o perdão também, né? Depois que você entendeu. E muitas pessoas ainda confundem a questão do perdão com a questão de talvez ter que conviver com aquelas pessoas que um dia te machucou. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi a tua história de perdão, porque há uma confusão ainda de que a gente deve perdoar e talvez permanecer convivendo com pessoas que você perdoou, né? Então, graças a Deus, isso me atingiu aí aos 12 anos de idade. Sim. Então, assim, algumas pessoas que eu conheci muito novo, eu nem conheci direito. Sim, não teve uma convivência muito profunda, né? Algumas, por exemplo, o meu avô faleceu, eu tinha 6 anos, né? Então, supondo que ele tivesse feito qualquer coisa, que na verdade ele não fez, né? Então eu não tinha coisas, a minha angústia, meu problema era mais dentro de mim, comigo mesmo, né? Mas eu entendo, porque depois a gente passa na vida por uma série de situações que você tem que lidar com essa questão do perdão, né? E aí o que a gente pode dizer? A gente precisa compreender a realidade de que a ira vingativa é uma tentativa de punir o outro em mim mesmo. Então, na verdade, eu descarrego a gente sentimento. Sofre mais a própria pessoa do que o outro. Não tem nada positivamente, aí vira negativamente, e você descarrega tudo que há de negativo em você. Então, na verdade, é um processo de loucura. E é um pecado no sentido em que você se coloca na posição de juiz diante de Deus. Aí você tem que voltar lá no Evangelho e ver, peraí, mas se Deus me perdoou, se Deus, né, virou a página para tudo aquilo que eu ofendi, quem sou eu para negar? Então, como cristão, a marca do verdadeiro cristão é o perdão. Se a gente nega perdão, a gente não entendeu o Evangelho. Não, o cristão não pode usar esse tipo de roupa, não pode sentar não sei aonde, ele não pode deixar de perdoar. Então, quando isso acontece, a gente precisa liberar o coração. Acho que a melhor maneira de confirmar isso é orando pela pessoa, não para ir para a vida eterna, né? Senhor abençoe, leva embora, né? Orando para que Deus abençoe. Agora, mas existem coisas diferentes. Não é porque você perdoa uma pessoa que necessariamente você vai trabalhar com essa pessoa. Por quê? Porque às vezes, né, vocês têm visão diferente, proposta diferente, então às vezes o pessoal não confunde, como eu perdoei, agora tem que todo dia na casa da pessoa comer um bolo com ele. E não funciona assim. Então você tem que ter o coração livre, querer o bem-estar da pessoa, mas o nível de proximidade, de intimidade, de bem-estar, aí depende do seu nível de sintonia com a pessoa. Então, pra gente, né? Porque às vezes eu conheço gente que fez, não, eu perdoei, então agora eu preciso abrir uma empresa com a pessoa. Não é por aí, porque não vai dar certo, né? Paulo e o Barnabé e o João Marcos que digam, né? Faz parte do vigiai, né? Também. Com certeza. Orou, perdoou, agora vigia. Não vai errar de novo. Exatamente. Você percebe que a gente ignorar, né, que Deus existe, que existe uma força maior realmente divina que faz tudo, né, que está por trás de todas as coisas boas aqui da Terra. Isso tem se fortalecido ao longo dos anos, as pessoas quererem colocá-lo de lado para terem menos preocupações, para viverem suas próprias vontades, ou é algo que biblicamente a gente vê que sempre existiu, que hoje a gente só está conseguindo visualizar mais porque a gente tem acesso a outras vidas através das redes sociais, né?
Eu acho que são duas coisas, assim. Primeiro é o que realmente está acontecendo, né? E para a gente entender esse cenário. Acho que do ponto de vista de fato essencial, ninguém se livra de Deus. Uhum. Por isso que quando a pessoa tenta, a palavra de Romanos 1 é interessante. Eles tentaram impedir essa revelação de Deus. Uhum. Mas como ninguém consegue viver a vida sem o ato de maravilhar-se, de admirar, o que acontece? Esse potencial que a gente tem dentro de nós, que se volta para a adoração, se o sujeito não lançá-lo em Deus, ele vai ter que buscar um substituto. Os ídolos daqui, né? Então, mas também, por exemplo, né? Também os ídolos, mas o ídolo ele representa alguma coisa mais forte. Mas, por exemplo, a pessoa diz que Deus não existe. Quando ele chega diante do pôr do sol, quando ele chega diante da lua, em cima da lagoa, com aquele reflexo prateado, a pessoa tem um enlevo de espírito e ele diz, nossa, entende? Essa questão diante da realidade transcendente que apela ao nosso coração, ela nos remete a Deus. Uhum. Como a pessoa, por razões particulares, quer negar isso, ele não consegue e aí ele vai jogar em outro lugar. Por isso que as pessoas... Nunca houve um povo na história humana que não tivesse senso de religiosidade, de fé, que não enterrasse os seus mortos, que não falasse sobre isso. Uhum. Não tem jeito. Ou a pessoa bota na árvore, ele bota no papagaio, ele bota numa pessoa, ele bota e ele não consegue. Então, no fundo, o chamado à transcendência é inescapável. Uhum. Agora, a pergunta é por que as pessoas não respondem adequadamente a isso? Então, num primeiro momento, a gente pode dizer que essas pessoas não respondem por um desconhecimento adequado, por isso a necessidade de lhes levar à revelação, e também não respondem, segundo Romanos, porque elas estão tão presas no seu próprio mundo, porque na verdade o ídolo, Karina, não existe. O ídolo, ele é uma extensão de mim mesmo. Por isso que o ídolo leva ao narcisismo e ao egocentrismo. Por exemplo, eu quero quebrar a cara do meu inimigo, eu quero brigar com todo mundo, então eu arrumo um deus da guerra, o Marte. Uhum. Ele vai ser. Eu quero cair na gandaia e aprontar de tudo. O que eu faço? Arrumo um deus que legitime isso. Sim. Então, na verdade, quando você adora um ídolo, você adora a si mesmo. Olha, nunca tinha parado para pensar nisso. É um tipo de espelho. Por isso que Salmo 115 diz que se tornam como eles aqueles que os adoram. Uhum. E a beleza da fé bíblica é que ela chama você para fora de você. Uhum. O que Deus quer? Que a gente ame a Deus sobre tudo e o próximo como a si mesmo. Tá vendo? Você é levado a doar-se. Uhum. Aí nesse trajeto de amor é uma coisa bonita demais. Sim. Agora, por outro lado, por que as pessoas têm revolta contra Deus e rejeição no tempo de hoje? A minha maneira de entender é porque elas estão feridas, e elas estão frustradas e decepcionadas com a religião institucionalizada. Uhum. Elas estão aborrecidas com os que representam a religião. Sim. E que eles fizeram e que se tornou um problema. Agora, eu pergunto para todo mundo, né? Quem é a pessoa mais antirreligiosa e decepcionada com religião na história? Jesus de Nazaré. Por quê? Porque a galera do tempo dele, o pessoal perdeu a cabeça. Eles estavam meio nos esquemas lá com os romanos, eles já faziam aquilo tudo por ritualismo e legalismo, eles faziam as coisas explorando as pessoas, e Jesus chega para esse pessoal e fala, olha, vocês são raça de víboras, vocês estão devorando a casa da viúva. Então, quer dizer, se você tem revolta contra a religião, saiba que você tem uma ponte muito grande contra Jesus. Mas Jesus não fez isso só para ficar nervoso. Ele fez como reprovação do mal e para nos dizer que existe um caminho diferente. E aí eu acho que existe um ateísmo adoecido. Por que o ateísmo cresceu tanto na Europa? Por quê? Por causa das guerras. Por causa das guerras religiosas, porque você vai ver, por exemplo, elementos dentro da estrutura religiosa apoiar o nazismo. Aí o cara cresce depois e fala, meu, esses caras... Pode? Não... Você está falando em Deus e estão fazendo isso? Ah, sabe de uma coisa? Vou procurar outro caminho. Mas só que não dá
para viver assim. Aí a pessoa, depois de um tempo, né, ele começa a olhar numa outra direção. Né? E o que é legal é que, olha, eu vou dizer um negócio bem forte para você. Nunca tantas pessoas vieram a conhecer Jesus do que nos últimos 30 anos. A gente tem uma conversa meio negativa, mas aqui o negócio é positivamente. Eu tive num encontro na Tailândia, alguns anos atrás, e eu nunca imaginei aquilo que eu pude ver lá. Lugares onde nunca o evangelho entrou, mas assim, milhares de pessoas no Oriente Médio, na Ásia e na África têm recebido o evangelho. E olha, nunca a Igreja de Cristo conseguiu fazer isso. Nossa. Eu vi gente do Nepal, da Mongólia, da própria Tailândia, de países que eu não posso nem mencionar o nome aqui. Gente, tinha um cara atrás de mim, ele veio do norte da África. Um cara enorme, com roupa típica. Ele começou a orar, ora era francês, ora era árabe, ora nem sei que língua era. E eu vi esse cara chorando, adorando a Deus. Eu explodi na hora ali. E eu falei, quando que eu poderia imaginar um negócio desse? Né? Vê a Coreia do Sul, em 4 décadas se tornou um país, talvez o país mais missionário do mundo. É doideira. Ninguém segura o poder de Deus. Então o Espírito sopra onde quer. E aí vai acontecendo as coisas, e a grande colheita das nações que o Espírito de Deus está fazendo, começando fortemente no próprio ambiente do povo judeu, depois do surgimento de Israel, e com as nações de uma maneira que nunca aconteceu. Então a gente, às vezes eu fico meio chateado, sabe? Porque o povo que gosta de notícia ruim. Não é possível uma coisa dessa. Você entende que isso é pela intensidade da busca desses povos, que elas têm recebido mais dessa unção e da presença? Porque muitas vezes algumas pessoas estão dentro da igreja e se acomodam e não buscam, e no secreto não estão ali. Então, por isso também não entendem nem a própria mensagem que é dada ali na frente, né? É verdade, nos ambientes religiosos a gente tem um monte de zumbi evangélico, um morto-vivo de Cristo. A pessoa vai lá por costume, né? A calça dele é crente, a calça vai na igreja mesmo que ele não for, né? Então acha que vai entender por osmose, assim, né? Só mas não está nem raciocinando, prestando atenção no que está na mensagem. No nosso mundo dito livre, né, ocidental, tem muita gente nessa condição. Mas eu acho que são 3 coisas, na minha opinião. Primeiro, que há uma ação de Deus libertando a esfera espiritual na direção desses povos. E talvez isso tenha a ver com oração do povo de Deus, com coisas aí que tem a ver com o momento também do agir de Deus. A segunda coisa, que é de fato o agir extraordinário. Eu tenho tanta história, Karina, de gente que se converteu num sonho. A pessoa não sabe de nada. Ele teve um sonho lá no interior do país dele, e no sonho ele recebe uma orientação, ele vai atrás e conhece o evangelho. Quer dizer, quem que segura um negócio desse? É um agir do Espírito de Deus. E o terceiro, você tem razão. Eu estava num país islâmico há um tempo atrás, e aí a gente estava lá e tinha um rapaz lá que tinha aprendido português, era assessor do guia que estava com a gente. E aí eu fiz algumas reflexões bíblicas e chegou uma hora que eu pedi ajuda para ele e eu fiquei sozinho com ele num canto. Ele segurou no meu braço e falou: por que você fala de Deus desse jeito? Como é que você consegue? Eu percebi que você não está falando uma coisa decorada. Você não está repetindo. Você falou uma coisa que eu senti que veio de dentro. Como você conseguiu isso? Eu não sabia o que responder pro cara. Eu estava sozinho com ele e falei: sabe o profeta Issa, o profeta Jesus? Então ele é muito mais do que a gente imagina. Ele mexeu comigo, mudou minha vida. Aí eu tive uma vontade assim de conhecer. E você sabe que a gente respeita todas as tradições, respeita o evangelho, então você precisa conhecer mais esse Issa. E você sabe que muita gente em nome de Cristo fez guerra, matou gente, vocês sofreram com isso. Se eu pudesse, eu me ajoelharia aqui e pediria perdão por tudo que foi feito. E o cara me abraçou e a gente chorou junto, escondido, num lugar desse. O que isso revela? A sede dessa pessoa, a fome que o indivíduo tem. E eu tenho visto pessoas, nos aeroportos do mundo, eu tenho visto peregrinos. Você vê o desejo de achar fonte de água para a vida. E aí sim,
E essas pessoas, Deus, pelo seu Espírito, vai, mexe e faz muda coisas tudo. E é muito especial. Porque, né? Eu brinco que viver na dimensão da fé cristã é igual surfar, né? A gente só tem que equilibrar na prancha, porque a força vem da onda do Espírito. E Sim. o Espírito está agindo e Deus está fazendo coisas impressionantes. Sim. Você acha que quanto mais cedo a gente entende tudo isso e tem esse encontro, se torna mais fácil o processo de santificação? Ou é mais difícil? Eu acho que Deus é criativo. E acho que Ele faz coisas diferentes com pessoas diferentes. Eu conheço gente, por exemplo, que teve um impacto desse, teve um crescimento, manteve ali uma certa estabilidade e, de fato, caminhou nessa. Porque santificação não é a gente, eu brinco, né? Deus quer que a gente seja diferente e alguns preferem ser esquisitos, né? E então, quer dizer, ser cristão não é ter um monte de maneirismo, né? Sim, um dia o cara falou assim, você é cristão? Eu falei, sou. Mas você bebe café? Eu falei, então não é, porque o cristão que é cristão nem café não bebe. Eu falei, esse cara, não é que ele ouviu isso. Eu não vi isso. Tem alguma parte que fala disso aqui? Eu não vi também, não vi. Então, mas é uma coisa totalmente desequilibrada. Ser santificado é ser mais parecido com Jesus. Sim, esse é o foco. Temos de caráter, de forma de agir. Misericórdia, de graça. Os frutos mesmo, do Espírito, né? Aí a gente vai nessa direção e eu conheço gente que de repente a coisa é vapt-vupt. A pessoa teve e você vê aquela história. Tem gente que vai devagar, tem gente que vai meio assim e de repente leva lá uma paulada na vida, aí a pessoa desperta. Então, assim, acho que, né, a gente tem Pedros, né, que vai lá, fala que jamais vai fazer não sei o quê, na hora H nega, depois vai lá e é restaurado. Tem João, né, que também quer descer fogo do céu para queimar samaritano, fazer churrasco dos inimigos e depois ele se torna um apóstolo do amor, né? Então as jornadas do Senhor são extraordinárias. E é bom, né, porque aí a gente nunca escapa da surpresa. Deus age de maneira diferente. E é bom porque a gente também não precisa colocar estereótipo nos outros, né? Sim. Porque a gente fala, não, a pessoa, se ele não for desse jeito assim, não, calma. O Senhor está lidando com a pessoa. Você só vai até um certo ponto. Dentro do coração da pessoa, ninguém entra. Sim. A não ser o Espírito de Deus. Exatamente. Quais as principais nomenclaturas que existem? Pentecostal, batista. Então, a gente tem, vamos dizer, historicamente, os grupos principais são os batistas. Que vem de João Batista? Não. Ainda que eles queiram dizer que tem. Porque eu já li algo parecido. Não se... De onde vem o nome? Eu vou já colocar aqui. Tem os batistas, os presbiterianos, os metodistas e congregacionais, são os grupos históricos mais assim que tem no Brasil, juntamente com luteranos que são chamados protestantes de imigração e os protestantes de missão. A partir de 1910 começa o movimento pentecostal no Brasil, com a congregação cristã e com as Assembleias de Deus. São missionários italo-americanos e suecos que deram início ao movimento. Isso é o que a gente chama de pentecostalismo clássico. Depois houve, nos anos 60, um movimento de renovação de igrejas tradicionais, onde surgiram várias igrejas chamadas renovadas e avivadas. Surgiu um outro tipo de pentecostalismo mais voltado para a cura divina, e libertação, onde você pode encaixar a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja Deus é Amor, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Nova Vida e, finalmente, a partir de 1977, o neopentecostalismo, que são as diversas igrejas do perfil, por exemplo, da Igreja Universal, Igreja Internacional da Graça, Igreja da Plenitude do Trono de Deus, são igrejas com perfil diferente. E nesse meio, como a mesa ficou cheia de temperos, aí surgiram grupos menores que misturam um pouco de cada um. Então, um pouquinho mais de orégano, um pouco mais de pimenta, um pouco mais de mel, um pouco de sorvete, e vai surgindo uma infinidade. De um lado, esse denominacionalismo é um problema. Porque dá uma impressão, puxa, eu estava em Portugal, né? Parece que divide mais do que... tem mais denominação do que crente, né? E aí eu conversei com um indivíduo europeu e ele me perguntou, pastor, por que esse Deus é um só, tem uma Bíblia só? Fizeram essa pergunta na Europa e no Japão. Por que tem tanta igreja assim?
Então, de um lado, essa desunião e excesso de divisão, ela é um problema. Por outro lado, ela é uma coisa muito boa, porque assim, o essencial, que é a salvação em Cristo, a centralidade da palavra de Deus, as coisas muito básicas, isso é comum para todo mundo. Só que a gente tem diferenças de aspectos teológicos e doutrinários menores, né? Por exemplo, forma de governo, se enfatiza mais a soberania de Deus ou a liberdade humana, se a gente batiza com pouca água ou muita água, então são coisas menores. E a gente tem também um perfil de igreja que se adapta mais para uma realidade social A, B, C e D. Então, por exemplo, o que uma igreja presbiteriana faz, uma igreja neopentecostal nunca vai fazer. Tipo o quê? A igreja presbiteriana tem toda uma estrutura de ensino, uma estrutura de preocupação com teologia, tem toda uma organização denominacional específica. Por exemplo, tem a Universidade Mackenzie, por exemplo. Muito difícil um neopentecostal conseguir atingir de maneira adequada aquele grupo de pessoas. Agora, o que uma Assembleia de Deus faz, de botar os missionários lá, subindo no morro, nos lugares pesados, aquelas irmãs de oração, de uma igreja batista não vai fazer. Então, você tem uma igreja tipo que atinge o público jovem surfista e uma igreja que atinge, que tem um ponto de contato maior com um grupo de pessoas. Nesse sentido, a gente não precisa ser igual, nem deve. A gente não precisa ter uniformidade, a gente tem que ter unidade e fraternidade. Então eu posso muito bem ser muito próximo e amar o meu irmão dizendo, olha, na minha reunião eu não preciso de tanto barulho assim. Na minha reunião eu quero que tenha mais isso e menos. Não tem problema, cada um pode fazer do seu jeito. Agora, o que acontece? As igrejas batistas, elas têm, digamos assim, um início delas no ambiente europeu de movimento anabatista, que foram movimentos que surgiram na Alemanha, na Suíça e na Holanda, de gente que disse o seguinte, olha, duas coisas importantes. A pessoa tem que ser convertida na sua experiência com Deus e ela deve ser batizada como adulto, como conhecendo, não com uma tradição, por exemplo, que vivia no ambiente reformado, no ambiente anglicano ou ambiente luterano. E a igreja não pode se misturar com o Estado nem com política. Ela tem que ser totalmente separada e afastada. E então os anabatistas, com seus erros e acertos, foram muito perseguidos, mortos, inclusive afogados, tanto por católicos como por outros protestantes. E o grupo anabatista que mais predominou e permaneceu até hoje são os menonitas. Anabatistas holandeses, na verdade da região da Frísia, e de fala alemã, e que existe no Brasil até hoje e que é uma denominação desse perfil. Os batistas, como nós conhecemos aqui, eles têm origem num movimento que surge de maneira semelhante na Inglaterra, foi para a Holanda, fugindo de perseguição, né? Os batistas sempre foram os mais perseguidos dentro do ambiente denominacional evangélico por causa de posturas particulares. E aí eles foram muito para os Estados Unidos, por causa da separação de igreja com o Estado, cresceram muito lá. São talvez a denominação mais forte no ambiente americano, e cresceram no Brasil em outros lugares, e então assim, mais os batistas, digamos assim, eles vão ficar bravos comigo, tá? Mais assim, radicais, vão dizer, não, a gente vem direto de João Batista. Só que assim, a confirmação histórica aí, ela deixa a desejar. Não dá para fazer essa ponte, porque alguns grupos que surgiram na história que pode tentar se colocar como batista são grupos muito esquisitos que fizeram umas coisas que não tem nada a ver. E o pentecostal é porque é para remeter ao dia de Pentecostes, sim, aquele avivamento? O que aconteceu? A gente teve na história, em vários lugares, movimentos especiais de avivamento da parte de Deus. E esses avivamentos aconteceram no século XVI, século XVII, XVIII. Você tem
avivamento de Jonathan Edwards, de Charles Finney, tem avivamento do Evans em Gales, tem o famoso avivamento moraviano do Conde de Zinzendorf, certas coisas extraordinárias. Quando chega no começo do século XX, já tinha algumas coisas nessa direção, mas nada que tinha se definido como tal. Em Oklahoma, em Tulsa, um grupo de irmãos leu o livro de Atos e disse assim, olha, a gente tem que buscar esse tipo de poder de Deus que havia no tempo da Bíblia. E eles se reúnem, né, numa localidade que era chamada a Tolice de Stone, uma casa que comprou que não deu certo, e na virada do ano de 1901, eles impõem a mão sobre uma mulher chamada Agnes Osman. E ela, conforme o relato, começa a falar em línguas. E aí eles dizem então que isso era o início de um movimento do Espírito Santo que cresceu e foi parar na Califórnia, em Los Angeles, na Rua Azusa, número 312. E em 1906 houve um movimento especial lá em que se desdobrou o que eles chamam de início do movimento pentecostal moderno. Esse movimento se espalhou pelos Estados Unidos e é a base da origem, por exemplo, dos missionários que vieram para o Brasil. Sim. Os dois suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que fundaram as Assembleias de Deus em 1910, e mesmo o Luigi Francescon, que fundou a Congregação Cristã, são denominações pentecostais, ele era ítalo-americano, veio para cá também, e esse movimento se espalhou por toda a parte, e grande parte das igrejas evangélicas no mundo são igrejas pentecostais ou igrejas avivadas. Elas entendem o quê? Que essa relação profunda com o Espírito Santo, com dons e línguas, é muito importante. Eles entendem que é necessário a pessoa ter o que é chamado de um batismo do Espírito Santo, e então elas entendem que esse movimento de Deus é um sinal de que os fins dos tempos estão próximos. Então é um movimento que entende a coisa de maneira escatológica também. E teve um crescimento muito grande, especialmente na América Latina, na África e em alguns ambientes da Ásia. Na América do Norte nem tanto, e na Europa muito pouco. E como você entende essa questão do avivamento do Espírito Santo? Se alguém, por exemplo, frequenta uma igreja onde não há, né, tanto essa coisa avivada, aí vem Espírito Santo e transbordos e tal, ela deve buscar isso no seu secreto? Isso é algo extremamente importante para o crescimento e aprofundamento da fé? Essencial, na sua opinião, ou não? No meu entendimento, no movimento pentecostal como um todo, tem muita coisa séria, muita coisa boa, tem muita coisa que eu diria não tem nada a ver, que é pura emoção superficial que não corresponde a nada, e tem coisa ruim, coisa enganadora e falsa, e em alguns poucos casos até demoníaca. Né? A busca do poder e da dependência do Espírito Santo é muito importante, conforme Efésios capítulo 5, começando com o verso 18. E muito interessante que Efésios diz. Ele diz assim, vocês não devem se embriagar com vinho. Por quê? Porque os antigos, quando eles queriam, vamos dizer, viver a vida, eles falavam, a gente precisa fugir dos problemas, então vamos encher a cara. A gente precisa ter um pouco de alegria, então pega o vinho. Sim. E ele diz, pessoal, não é esse o caminho. Em vez de fazer isso, vocês devem, aí tem que ver o grego original. O grego original diz assim, deixem-se ir sendo enchidos pelo Espírito. A ideia é que o Espírito de Deus quer agir no meio do seu povo, e a questão, a expressão nesse ponto está bem correta, é dar lugar para o Espírito. Mas é curioso que esse dar lugar lá é um processo e não uma experiência única. Em Efésios. Então vocês devem constantemente abrir espaço para essa ação do Espírito. E esse Espírito, aí vem a parte que nem tradicionais nem pentecostais querem ouvir. Esse Espírito mostra o seu poder na nossa vida pela nossa capacidade de submissão. É que diz o verso 21.
submetendo-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, onde é que está o poder no Espírito Santo? Em o marido amar a mulher ouvir o marido, o filho obedecer ao pai e o pai não irritar os filhos, de acordo com Efésios. Então, por que isso é tão importante? Porque a submissão é a maneira de ser semelhante a Cristo. Quando você crê que Deus tem o poder, que Ele está no controle, você desiste das suas armas e passa a confiar com tranquilidade. Então, essa é a essência. Agora, o Espírito com poder e dons e milagres, quem está certo? São os pentecostais ou são os tradicionais? Depende. O que eu não entendo que existe na Bíblia é uma doutrina do batismo do Espírito Santo. E não entendo que alguns dons sejam obrigatórios para todas as pessoas. Mas você me pergunta, Sayão, existe de fato o dom de línguas, profecia? Sim, a maior parte das igrejas tradicionais vão dizer que não, que isso acabou e cessou. E no Novo Testamento não há base para isso. E esse Espírito que age na vida da gente, dessa maneira, também age paulatinamente. Quando a gente lê Atos, depois do Pentecoste, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, estavam todos reunidos ali e tremeu o lugar onde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. O tempo do verbo do grego está no auristo, o que significa que foi cheio todo mundo de uma vez. Então, quando você lê a história da igreja, estuda o Novo Testamento e vê a realidade, há pessoas que realmente têm uma experiência poderosa de enchimento do Espírito de uma vez. O que não significa que ela vai manter aquilo também, né? Não. Inclusive, ele pode ter depois. Qual é na minha opinião, qual é vamos dizer, a imperfeição do ensino pentecostal? Olha, se você tiver um batismo do Espírito Santo, você falar em línguas, agora você se tornou uma pessoa. Isso não acontece. Está cheio de gente que fala em línguas, como os coríntios, e é carnal. E isso não é garantia de santidade de vida com Deus, é apenas um dom. Tem gente que expulsa demônio, mas é a pessoa que fala mal da vida alheia e briga com todo mundo. Então, assim, existe um desequilíbrio. Então, não pode se pensar, eu quero só dom carismático. Amém. Se Deus deu um dom para você de orar por cura, de exorcismo ou de falar em línguas, profetiza, então cuide da sua vida para que isso seja usado da melhor maneira. Né? E eu não vou precisar desses dons em certos ambientes, e em outros vou precisar bastante. Então, qual é o melhor dom? O que edifica os outros. Porque eu fui criado para amar e servir. Então, de repente, eu estou num lugar que precisa muito de exorcismo, que precisa muito de confrontar com sinais de poder. Mas a gente não pode fabricar isso. Não pode colocar isso no lugar indevido. A gente tem que ter equilíbrio nessas coisas. Uma igreja, se você perguntar para mim, mas aí como é que é na sua igreja, Sayão? Nossa igreja ela é de uma trajetória histórica batista. Mas se tem uma pessoa que diz, olha, eu tenho esse dom espiritual, amém, Deus abençoe. A gente não tem nenhum problema com isso. Até porque se o dom é de Deus, quem sou eu para brigar com a pessoa? E se o dom não for de Deus, isso vai se revelar em breve. Agora, o que a pessoa não pode fazer na hora que você está reunido pregando a palavra, alguém levantar lá e começar a profetizar no meio da pregação. Ou há um falar em respeito língua. dentro do ambiente que você está também, né? E não pode ser do Espírito. Porque se o Espírito está usando alguém para pregar, o Espírito não vai usar alguém para atrapalhar a pregação. Então isso não é o caso. Então, na verdade, meu entendimento, igrejas históricas e pentecostais e outros devem aprender umas com as outras e buscar uma maneira de viver a fé de maneira mais equilibrada e adequada no reino de Deus. Existem erros e equívocos e aí a gente precisa ter paciência, bom senso e estudar a Bíblia direitinho.